Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para trazer algumas informações para você. Nossa igreja estará funcionando nas terças e quintas, de 8 a meio-dia, para que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta ou um alimento para a nossa assistência social. Estaremos também com a nossa conta bancária disponível para que você possa fazer o mesmo. Disponibilizaremos também um número para que a maquineta vá até você. Ela vai servir para dízimos e ofertas, também para o nosso carnê da construção, na função débito. Às terças e quintas-feiras, às 20 horas, estaremos com uma programação especial para você. Assim como no domingo pela manhã às 10 horas e no domingo à noite às 18 horas. Fica ligado e até breve. Graça e paz, pessoal. Bom dia. Meu nome é Elaine, para quem não me conhece. Estamos aqui nessa escola bíblica dominical para falar um pouquinho sobre fé e confissão. Tá certo? Deus, ele tem grandes coisas para tratar conosco dessa manhã e abre o seu coração, sabe? Tem coisas poderosas para ser ministradas no meu e no seu coração, tá bom? Então vamos começar orando. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir aquilo que está no seu coração. Pai, nós somos gratos por tudo que você tem feito na nossa vida, Senhor. Nós sabemos, Pai, que você já sabe o fim de todas as coisas. Nós te agradecemos, porque é segurança para nós saber que você é um bom Pai, que você nunca nos deixa sozinhos e que você está conosco todos os dias. Pai, abrimos o nosso coração para receber de você nessa manhã. Muito obrigada, Pai, por sua palavra, por sua graça, seu favor, a inspiração do seu Espírito, Pai, nesse dia para a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, olha só, hoje nós vamos falar algo bem importante sobre fé e confissão. Mas, aliás, o que é fé? Sabe, fé é você celebrar por aquilo que você ainda não viu. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, no capítulo 11, que fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê, tá bom? E eu estava nesses dias estudando um pouquinho a palavra e Deus ele tem tratado muito comigo sobre a vida de Davi, sabe, uns pontos bem importantes na vida de Davi. Davi, ele era um jovem que ele tinha grandes experiências com Deus onde ele estava. Então, para a gente relembrar um pouquinho, fé, como eu falei, é você celebrar antes de ver as coisas. E o que é confissão? Confissão é você testemunhar daquilo que você sabe, daquilo que você ouve, daquilo que você tem certeza. Então, fé é você acreditar naquilo que você não viu ainda, mas que você sabe que vai acontecer, porque a palavra diz isso. E confissão é você testemunhar daquilo que você sabe. E eu estava ali na história de Davi e teve alguns pontos bem importantes que me chamam muita atenção. Olha só, a gente sabe toda a história de Davi, que Davi cuidava das ovelhas do pai dele, que os outros irmãos estavam lá no campo de batalha. E havia uma batalha contra os filisteus e o povo de Israel. E surgiu ali, no meio daquela batalha, um gigante. E a Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel, capítulo 17, abre a sua Bíblia aí na sua casa. A palavra do Senhor ela vai dizer que o que é que aconteceu? O povo de Israel ficou com medo de Golias. Ninguém, aqueles homens preparados, prontos para lutar, eles ficaram com medo de lutar com aquele gigante. E a Bíblia vai dizer que chegou um ponto que o pai de Davi disse, Davi, olha, pegue esses pães e leve para os seus irmãos e traga notícias. Eu quero saber como é que eles estão. E Davi prontamente foi. A Bíblia diz que quando Davi chegou lá, Davi ouviu aquilo que Golias estava dizendo. Sabe, vamos ler lá o versículo, lá em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 26 e o 30. Diz assim o 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o versículo 30 diz assim, e desviou-se dele, Davi desviou-se dos irmãos, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. O que é que estava acontecendo? Davi disse assim, rapaz, o que é que vão fazer? O que é que o rei vai dar a quem lutar com Golias? E as pessoas disseram, olha Davi, o rei vai dar a sua filha em casamento, vai lhe dar muitas riquezas e ainda os pais da pessoa que enfrentar esse gigante vai ser isento de pagar impostos. E Davi ele começou a ouvir aquelas coisas. E chegou outra oportunidade que os irmãos de Davi disseram assim, Davi, o que é que você está fazendo aqui? Vá-se embora para casa. E a Bíblia diz, como a gente viu no versículo 30, que Davi se desviou e disse, peraí, deixa eu ouvir de novo, o que é que o rei vai dar? Sabe, Davi ele queria saber qual é a promessa mesmo do rei para quem enfrentar esse gigante. O que é que o rei vai fazer?
Sabe, Davi, ele ouviu a promessa do rei. Fé é isso, fé é a gente ouvir quais são as promessas do rei para a nossa vida, sabe? O que é que Deus ele tem dito para mim e para você? O que é que a palavra nos garante? Quais são as promessas do nosso Pai para a nossa vida? Nós precisamos atentar para as promessas. Sabe, Davi, ele pediu para ouvir 2 vezes a mesma coisa. Ele ouviu 2 vezes o que o rei daria em recompensa. Sabe, Deus ele tem grandes recompensas para a minha vida e para a sua. A palavra nos diz que Deus ele tem promessas. Sabe, a Bíblia diz que Deus ele já sabe o fim de todas as coisas. O fim é melhor do que o começo. Então nós precisamos focar. Qual é a recompensa que o rei tem para a minha vida? O que é que o rei vai fazer? E lá em Samuel 17, no versículo 34 ao 37, diz assim. Vamos lá, versículo 34 ao 37, diz assim. Então disse Davi a Saul: olhe, eu apacentava as ovelhas de meu pai, e via um leão, via um urso, e tomava a ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. E olha só, o 36 diz assim: assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor, ele me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. O que é que Davi estava fazendo aí? Davi, ele estava testemunhando daquilo que ele tinha vivido. Sabe, do que Deus ele já tinha operado na vida de Davi, do que Deus ele tinha feito na vida de Davi. Então, diante de uma circunstância, diante de um problema, nós precisamos ouvir as promessas do rei ao nosso respeito. Nós precisamos começar a lembrar, a trazer à nossa memória. Peraí, o que é que Deus já fez na minha vida? Tantas coisas que o Senhor ele já me livrou, tantas coisas que Deus ele já se manifestou de forma poderosa. E nós precisamos trazer isso à nossa mente, renovar a nossa mente através da palavra. Davi, ninguém acreditava em Davi, porque Davi ele era um jovem. Sabe, mas Davi ele tinha convicções dentro dele, fé tinha sido gerada dentro dele, sabe? E Davi sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, sabe? Do que nós podemos em Deus, do que nós temos em Deus. E a Bíblia vai dizer também que lá no versículo 45, algo que me chamou bastante a atenção, sabe? Foi que quando Davi ele foi lutar com Golias, antes dele ir até Golias, ele falou exatamente o que ele queria que ia acontecer. Vai aí na tua Bíblia, no versículo 45, diz assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu, disse a Golias: olhe, você vem contra mim, com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E olha o 46 o que diz: hoje mesmo o Senhor vai entregar a sua cabeça na minha mão, e eu vou lhe ferir, tirarei a sua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amados, Davi, antes de lutar com Golias, Davi disse a Golias exatamente o que iria acontecer com ele. Sabe, Davi estava falando o que ele queria que ia acontecer. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar aquilo que a gente quer que aconteça. Sabe, dentro de nós há um poder que já foi depositado por Deus. Nós temos ouvido tantas palavras sobre fé, tantas coisas que Deus tem para a nossa vida, mas nós precisamos agora deixar essas palavras sair de dentro. Sabe, quando a palavra sai da nossa boca, ela sai com poder. Nós precisamos fazer como Davi. Aquela circunstância estava ali, era provável que Davi não venceria, mas ele disse assim: rapaz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, o Senhor vai entregar essa situação nas minhas mãos. Nós precisamos acreditar naquilo que a palavra diz, acreditar naquilo que nós cremos por dentro. Independente daquilo que nós estamos vendo por fora, mas fé é isso, é você celebrar, é você agir de acordo com aquilo que está escrito, crendo, assim como Davi, que a vitória já é sua, que Deus ele já fez grandes coisas, amém? E um versículo também que eu gosto muito se encontra lá em Marcos 11:23, que a gente conhece muito bem. Sabe, o próprio Jesus ele falou, e ele disse que todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós precisamos pegar essa palavra que Jesus falou e colocá-la em prática na nossa vida. Sabe, as pessoas podem dizer que vai faltar, que vai isso, que vai aquilo, mas nós temos que falar aquilo que Deus fala, nós precisamos ver as coisas assim como Deus vê. Sabe, o nosso Pai, ele nunca é pego de surpresa em nada do que acontece na nossa vida. Quando os problemas eles se levantam, sabe o que é isso? É uma oportunidade para que a gente possa externar aquilo que a gente tem por dentro. Sabe, a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus do inferno, ele habita dentro de nós. E o que é que nós temos que fazer? Usar esse poder que está dentro de nós.
Como é que a gente usa? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, fé sendo gerada no nosso coração e a palavra saindo da nossa boca com poder. Sabe? Começa a criar ao seu redor aquilo que você quer que aconteça na sua vida. As nossas palavras, elas têm o poder criativo de Deus. Assim como Deus, no início de todas as coisas, Ele criou o mundo, nós também podemos fazer a mesma coisa ao nosso redor. Criar aquilo que a gente quer ver. Sabe? Assim foi Davi. Davi, ele não tinha nenhuma possibilidade de ganhar aquilo. Davi, ele não era um homem de guerra. Davi não vivia treinando. Davi vivia cuidando das ovelhas. Mas Davi, ali onde ele estava, ele tinha criado experiências extraordinárias com Deus. E assim eu e você, nós podemos. A situação se levanta na nossa vida, a gente pode exercer fé, falar aquilo que Deus diz. Ver como Deus vê as coisas. Deus não vê os problemas como algo grande, não. Deus vê os problemas como uma oportunidade dele manifestar o seu poder. Sabe, isso aqui na vida de Davi foi uma oportunidade de Davi externar as experiências que ele já tinha tido com Deus. Sabe, algo que Davi falou bastante interessante. Ele disse assim, olha, Deus, ele me livrou do urso, ele me livrou do leão, e ele também vai me livrar desse circunciso filisteu. Davi tinha consciência do poder que Deus tem. Nós precisamos olhar para as circunstâncias e dizer assim, rapaz, eu tenho certeza que o Senhor ele vai entregar essa situação nas minhas mãos. Sabe, a Bíblia diz aqui que no final que Davi ele disse o quê? No versículo 46. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O problema não vem de Deus, mas quando o problema se levanta, é uma oportunidade para Deus ele se manifestar. Para as pessoas verem a glória de Deus. Nós precisamos celebrar antes de ver as coisas. Confessar aquilo que nós sabemos de Deus. O que tanta gente já sabe de Deus? A gente sabe que Deus é poderoso, que não existe nenhum nome maior que o nome de Jesus, que Ele nos deu autoridade para desfazer as obras do diabo. Então nós precisamos pegar esse conhecimento, meditar nele e começar a deixar esse conhecimento sair através de nós, através daquilo que nós falamos, através da nossa boca, confessar as coisas certas, falar as coisas certas, agir da forma certa, de acordo com a palavra. Pode parecer improvável aquilo que você vai fazer que Deus manda, mas se está baseado na palavra, se é aquilo que ele diz, rapaz, começa a colocar em prática, não tem como dar errado. Sabe, Davi, ele fez exatamente isso, ele foi, cortou a cabeça do gigante, porque antes dele agir, uma palavra tinha saído da boca dele. Nós precisamos começar a criar as coisas com aquilo que sai da nossa boca. Confessando a palavra, falando da forma que Deus fala. Sabe, começa todos os dias quando você levantar pela manhã. Começa a dizer, Pai, muito obrigada porque esse é o dia que você preparou para mim. Eu sei que eu tenho o poder de criar as coisas ao meu redor porque a sua palavra me diz. Sabe, começa a falar aquilo que dá dentro de você. Começa a deixar o poder de Deus se manifestar através da tua boca. Quando o diabo se levantar com a situação, rapaz, vence ele com a palavra, sabe? Vence ele com fé. A Bíblia diz que nós temos o escudo da fé. Nós temos a espada do Espírito. Sabe, a espada do Espírito sai através daquilo que nós falamos com a nossa boca. A palavra está dentro, agora ela precisa sair. Sabe, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos, porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, de poder. Sabe, Davi, a gente vê Davi se movendo, Davi tendo uma atitude. E o que nós vemos grandioso na vida de Davi é a ousadia com que ele falou. A Bíblia diz que Davi era um jovem. Sabe, eu acredito que Davi não era alto, Davi era baixo. E a Bíblia diz que Davi ele não teve medo, Davi estava ousado naquele momento, porque fé tinha sido gerada dentro dele. Então nós precisamos gerar fé dentro de nós. Como é que eu gero fé, Laine? Lendo a palavra, meditando na palavra, lembrando de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Sabe, falando corretamente. As palavras têm poder de vida e de morte. Então, nós não podemos deixar a morte sair da nossa boca. Nós podemos falar aquilo que Deus fala. Nós temos a fé do tipo de Deus. E Jesus, ele nos dá a garantia que se eu e você falar, se eu e você disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no nosso coração. Assim será. Assim será. Não sou eu que estou dizendo. O próprio Jesus falou. Sabe? Então, se Jesus falou, se está na palavra, funciona. A gente só precisa guardar, colocar ela em prática. Não é que a dúvida ela não vai chegar até você, ela pode até chegar, mas a gente precisa rapidamente tirar a dúvida e dizer, Senhor, eu não vou duvidar, eu vou crer naquilo que você diz. Eu não vi aqui em nenhum momento Davi ele duvidando que ele não era capaz de derrotar aquele gigante. Por quê? A força era de Davi? Não. Ele disse que eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Sabe, Davi ele não foi na força do braço dele, não foi na sabedoria dele, mas ele foi na força do Senhor.
Quando fé é gerada no nosso coração, a gente não está na força do nosso braço, a gente está confiando no Senhor. E aquele que confia no Senhor, aquele que tem fé, aquele que pratica a palavra, aquele que confessa o certo, pode ter certeza que as coisas ao seu redor vai ser em linha com aquilo que Deus falou. Amém? Então é isso, a gente fica com essa palavra, fica com isso que Deus está falando, sabe? Nós temos oportunidades todos os dias, todas as manhãs, de ter um dia extraordinário, um dia de milagres, um dia poderoso, através daquilo que nós falamos. Tudo que a gente vivencia na vida é por causa das palavras que saem da nossa boca. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida poderosa, faz exatamente aquilo que Deus falou a Josué. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Sabe? Fala do livro da lei. Nós precisamos falar a palavra, nós precisamos olhar para a palavra, olhar como Deus vê, falar como Deus vê e agir da forma que Ele age. Amém? Isso foi o que o Senhor falou para Josué. Josué, medita, pensa, traz à tua memória a palavra. Quando o problema se levantar, medita na palavra. Quando a situação se levantar, medita na palavra. Nós temos a solução para todas as coisas, porque o poder de Deus habita dentro de nós. O próprio Deus está dentro de mim, dentro de você. Então, a solução para tudo que se levanta na nossa vida está dentro de nós mesmos. Nós só precisamos atentar para aquilo que o Espírito está nos conduzindo. Sabe? Então, lembra disso. Fé não é você ver e agradecer. Fé é você celebrar antes de ver as coisas. Sabe? Confessar é você testemunhar daquilo que você sabe. Então, começa a testemunhar daquilo que você sabe. Começa a falar quão grandioso é o seu Deus. Sabe? E as coisas ao seu redor elas vão começar a mudar. Assim como foi no início. A Bíblia diz que havia trevas, mas Deus falou e houve luz. E o Senhor disse que nós precisamos ser imitadores dele. Amém? Então, fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.